Quem é você, amigo? Você acredita que você pode usar o tempo que Deus te deu do jeito que imaginar? Que os recursos que você tem podem ser gastos da maneira como você pensar? Que você pode se alimentar como bem entender? E que pode fazer com o seu corpo o que você imaginar? Não é assim. Biblicamente não é assim. Nós somos de Deus e devemos louvar a Deus em tudo o que fazemos. No livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 28, nós lemos assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Deus aqui está dizendo que você não deve fazer nenhum tipo de tatuagem, você não deve marcar o seu corpo, nem retalhar o seu corpo, nem cortar o seu corpo. E eu pergunto, o brinco não é isso? Furos que as pessoas fazem? Talvez você esteja já pensando, peraí, pastor, isso aí já é fanatismo, isso aí é um extremo, não é bem assim. Eu só uso um brinquinho discreto aqui e eu uso mais por costume. Quando eu nasci, minha mãe furou ali a minha orelha, está tudo certo, eu sou uma boa cristã, eu gosto de Jesus, eu sigo a vontade de Deus para a minha vida, é só um brinquinho, eu nem tenho vaidade, aliás, eu não tenho joias, só tenho bijuterias. E os argumentos eles vão caminhando para todos os lados. Agora eu queria que você começasse a imaginar essa situação. Vamos imaginar que você esteja certa e que só um brinquinho não tem problema nenhum. Não há problema algum em usar uma pequenina joia. Vamos continuar imaginando que a partir de hoje fosse liberado o uso de joias em todas as igrejas cristãs do mundo. Está tudo certo. Bom, assim eu vou chegar a uma conclusão lógica. Se podemos usar brincos, eu também posso usar piercings. Lógico. Pense comigo. Se o indivíduo fez um buraco aqui na orelha, ele pode fazer 2, 3, né? Porque se eu posso furar uma vez, então significa que eu posso furar 2, 3, 4 vezes. Porque eu poderia permitir apenas, como o cristianismo, um furinho de cada lado e não 2. Se é errado furar, então é errado furar qualquer orelha, não pode ser feito. Mas se é permitido, então eu posso furar várias vezes. E se eu posso furar a orelha, por que eu não posso furar a sobrancelha? Ou o nariz, ou a língua, ou o umbigo? Por que não posso? Se eu libero o brinco, eu posso e eu devo liberar também o piercing. Agora, se eu estou liberando para as mulheres, por que não liberar para os homens? Ou a carne das mulheres é menos santa do que dos homens e vice-versa? Claro que não. Nós vivemos em um mundo onde as mulheres usam calça, os homens também. O fato de o indivíduo colocar um brinco aqui não representa ou não significa mais a questão da sua sexualidade. Agora, se eu libero tudo isso para todos os cristãos, então você também precisa aceitar o fato de que os pastores, os líderes religiosos, os padres possam usar brinco, possam usar piercings. Você acredita nisso? Você acha que isso seria bom? Como você ouviria de um líder religioso todo tatuado, todo retalhado, todo cheio de brincos? Você aceitaria isso? Tenho certeza que não. Por isso, perceba como nós vamos longe quando dizemos, não, um brinquinho não tem problema. Claro que tem problema. Se Deus quisesse que você usasse brinco, você nasceria com um. A verdade é que na Bíblia, vemos que o povo de Deus não usava esse tipo de ornamento. Ao contrário disso, todas as vezes que encontramos em Israel as pessoas, as mulheres usando joias, eles estavam em profunda apostasia, envolvidos com orgias gastronômicas e sexuais. Estavam adorando a outros deuses, sacrificando a outros deuses. No livro de Isaías, no capítulo 3, do verso 18 até o 21, nós lemos assim: naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas e os cintos e as caixinhas de perfumes e os brincos e os anéis e as joias do nariz. Deus está dizendo o seguinte: olha, quando o meu povo se converter, quando ele se voltar para mim, quando ele abandonar o paganismo, então vai se tirar os anéis, os artelhos, vai se tirar tudo aquilo que não fazia parte dos planos de Deus para o seu povo. O povo de Israel nunca usou isso quando esteve perto de Deus. Muitas pessoas dizem, olha, essa questão de joias, de anéis, isso não tem muita base bíblica, é mais costume. Pois bem, quero lhe mostrar outro texto agora.
Êxodo 33, do verso 4 até o 6. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que eu hei de te fazer. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. Quer mais um texto bíblico? Juízes 8, 24. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. As joias eram dos ismaelitas. Nós vimos que quando Deus queria se aproximar do povo, Deus disse: tire todas essas joias. Você não deve estar com elas. Não é plano de Deus estarmos com elas. Eu sei que muitas pessoas sofrem com isso. Eu me lembro de ter conhecido uma senhora muito rica. Deus a abençoou muito. E ela tinha muitas joias. E à medida que ela foi estudando a palavra de Deus, ela foi percebendo que não era plano de Deus que ela tivesse aquela quantidade de joias e nem que usasse joias. E sabem o que aconteceu? Quando ela foi estudando esse assunto, ela foi percebendo que tudo aquilo era uma grande vaidade. E por incrível que pareça, entraram na casa dela e levaram as suas joias. E vocês sabem o que esses ladrões de joias fazem? Eles roubam as joias e depois ligam para você, dizendo: olha, as suas joias estão avaliadas em 200 mil. Então nós queremos oferecer o seguinte: nós devolvemos as suas joias e você nos passa 100 mil reais. Eles roubam e depois oferecem ali uma espécie de compensação. Olha, devolvemos a sua joia e você nos dá o dinheiro. E aí sim, eles não têm que vender essas joias. Sabe o que ela disse aos ladrões? Olha, eu tenho estudado a palavra de Deus e descobri pela Bíblia que as joias não fazem parte dos sonhos de Deus para mim. Podem ficar com as joias, eu não preciso mais delas. É uma decisão importante, mas que você precisa tomar. Eu sei que algumas pessoas que estão assistindo esse programa ainda talvez estejam com dúvidas, ainda não estejam convencidas de que devem abandonar as joias. Lembre-se sempre, o povo de Israel nunca usou. Quando usava, é porque estavam em profunda apostasia. Quando Deus queria se manifestar ao povo, Ele dizia: por favor, tirem os atavios de vocês. As pessoas que usavam joias eram ismaelitas, eram de outras nações, egípcios, de outros povos. A gente precisa entender duas coisas importantes antes de terminar esse programa. Existem joias que são funcionais, têm uma função, como por exemplo, uma aliança. Ela tem uma função social e cultural dentro do nosso contexto. Mas existem também as joias que são ornamentais. E aí temos os brincos, as argolas, os colares, as correntes. Como nós cristãos precisamos nos relacionar com esses dois tipos de joia? Rejeitar sempre as joias ornamentais e usar com restrições as funcionais. Porque existem algumas pessoas que dizem assim: não, eu posso usar uma aliança então, e aí gastam centenas de milhares de reais em um anel. Não é esse o plano de Deus. Eu quero agora ler com você um último verso da Bíblia, que está no livro de Lucas, no capítulo 9, no verso 53. E ele diz assim: mas eles não o receberam, porque a sua aparência era como de quem ia para Jerusalém. Sabe qual é o contexto desse verso? Jesus de fato caminhava-se para Jerusalém. No entanto, a sua aparência declarava isso, e os samaritanos o impediram de passar por dentro de Samaria. Jesus Cristo aparentava exatamente aquilo que ele era. Você, amigo, para onde você está indo? Você aparenta estar indo para o céu? Suas palavras, suas roupas, sua conduta cristã, seu vestuário, a sua vestimenta, tudo isso declara que você está indo para o céu? Declara que você não é dessa terra? Eu espero que sim.
Eu espero que você esteja indo para o céu. Que os valores desse mundo não tenham mais tanto significado para você. Se for necessário, tire os brincos, tire os colares, os anéis. Viva uma vida simples. A vida cristã, o cristianismo é assim, é simples. Você pode, eu tenho certeza, mudar a sua compreensão de vida, de mundo, desde que você siga tudo o que está escrito aqui dentro. Aí sim, você estará indo para o céu. E as pessoas reconhecerão isso na sua vida. Modéstia cristã, simplicidade, vaidade deve passar longe de nós. E você deve glorificar a Deus com o vosso corpo. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. Enquanto eles cantarem, tome a sua decisão. Se for necessário, abra mão de muitas coisas, mas não abra mão do céu. Não abra mão de viver os sonhos e os planos de Deus para você. Que Deus cuide de você e eu espero que o Espírito de Deus ajude você nessa importante decisão.